Na última reportagem da série Aventura nos Andes, as construções incas que resistem ao tempo e a vários terremotos. Técnicas ancestrais ajudam a preservar um patrimônio da humanidade. Aqui é lei. 3 vezes por ano, os peruanos precisam treinar o que fazer em caso de terremoto, mesmo as crianças. Pelo menos 50 grandes tremores destruíram cidades locais ao longo da história. Mas foi nos Andes que a população mais sofreu, 75 mil mortos. Esse arco por onde eu estou passando agora viveu a sua prova de fogo em 1970, em maio, quando aconteceu um grande terremoto. Ele pertence ao único cemitério de todo o país em forma circular. E também, ironicamente, a única construção que restou íntegra, inteira, resistindo a esse terremoto. Houve um soterramento enorme de terra que levou quase que todo o vilarejo. Havia cerca de 28 mil pessoas no vilarejo de Yungay quando a terra tremeu, trazendo gelo da Cordilheira Branca e muita terra da Cordilheira Negra atrás da gente. Apenas 3 mil pessoas sobreviveram. Mário ficou órfão há 40 anos, bem aqui. Ele me mostra onde ficavam as casas, a delegacia, o posto de combustível. Não consigo acreditar que consegui sobreviver naquele terremoto. Viajamos ao outro extremo do país em busca de respostas. Em Cusco, uma tecnologia rudimentar permanece um mistério ainda hoje. Você consegue perceber esse ângulo aqui, ó? É sutil, mas são até 14 graus de inclinação. Isso faz parte do conhecimento inca para enfrentar a força dos terremotos. Por séculos, as construções desses pioneiros protegeram cidades inteiras, mas nem os incas resistiram à ambição espanhola. Não à toa, Cusco se tornou capital arqueológica das Américas. Milhares de descobertas foram feitas justamente aqui. Mas alguns dos templos mais importantes para os incas, como o do Deus Sol, que ficava nesse ponto, foram destruídos pela Igreja Católica. Foram necessárias décadas e décadas para encontrar, limpar e preservar a cultura inca. Como o templo que você vai conhecer agora. Definitivamente parte de um patrimônio da humanidade. Essas paredes de mais de 600 anos resistiram a 4 terremotos. O maior deles, em 1950, chegou a 7,5 graus na escala Richter. Tudo que foi construído pelos espanhóis acima da fundação Inca veio abaixo. Apenas essas paredes resistiram. O monastério aqui atrás de mim precisou ser reconstruído, a arquitetura toda espanhola. Somente na metade do século XX é que essas paredes de pedra receberam a atenção que de fato mereciam. Cada um dos templos interligados por passagens como essa. No campo, os ensinamentos incas também eram notáveis. Em lugares como este, me explica o agricultor, foram criadas centenas de espécies diferentes de batata e milho. Han cultivado mais de 3.000 variedades de papas nativas. Do primeiro patamar ao último, a diferença de temperatura chega a quase 16 graus. Sem o conhecimento que eles desenvolveram, não seríamos nada, diz o camponês. Essa tecnologia que tinham eles é super avançada. Construções suntuosas também na hora da morte. Um povo ainda mais antigo que os incas ergueu cemitérios como este, que resistem até hoje. Nós vamos entrar agora nesse mausoléu para mostrar para você como os chefes desse povo antepassado peruano eram enterrados. Nós estamos descendo pelo menos mais 5 metros até esse ponto aqui. É a parte mais funda da tumba. O interessante do povo Waki é que somente os chefes da tribo, os chefes do povoado, tinham o direito de ter os seus restos mortais colocados aqui. E eles eram completamente mumificados. São 10 câmaras ao todo. A gente vai passar
mais algumas delas. Essa parte, essas paredes e esse chão tem pelo menos 1.200 anos. É a história dos povos peruanos ainda preservada, bem no meio da Cordilheira dos Andes. Estar aqui dentro é visitar o modo como eram enterrados os líderes dos guerreiros peruanos. Anoitece na montanha e o povo por aqui leva mesmo a sério as suas tradições. Fomos convidados para uma cerimônia típica dos Andes. Chovendo, muito frio. Vocês não sabem a nossa alegria de encontrar essas pedras fervendo na cerimônia de Pachamama. Vocês colocam a lenha, então colocam a madeira por cima da pedra e por baixo também. Aham. Primeira base, papa e camote. Tá. Batata doce e batata ali em cima. Aí vem carne, Aham. e mas al último lavas. A carne lá embaixo, Sim. mais um pouquinho. Na casa recém-construída não há energia elétrica. O frio é intenso. Com chuva, então, Agora vocês nos desculpem porque nós não vamos demorar muito porque ninguém quer comer comida fria. Vamos a comer. na mesa vamos descobrindo a enorme variedade de batatas descobertas aqui. É aqui a mesa que você tem a oportunidade de aprender uma palavra maravilhosa em espanhol, que não tem nada a ver com o nosso português. Que esquisito. Pra gente é estranho, diferente. Esquisito para eles é saboroso, gostoso, rico, frango. Delicioso. Muito esquisito. O silêncio diante de cada prato só mostra como estamos satisfeitos. Aqui eu estou abrindo o chamado camote, que é a batata doce deles. Super quente aqui dentro. Como é que eles conseguem cozinhar todo esse alimento? Olha aqui. Delicioso. Por fim, uma fogueira e os rostos curiosos e acanhados das crianças da casa. E nosso banquete virou uma festa. De volta com as notícias do Brasil, o governo quer ocupar as vagas abandonadas pelos alunos nas instituições federais. Pelo menos 114 mil estão disponíveis. O anúncio foi feito hoje pelo Ministério da Educação. A intenção é preencher as vagas que foram abandonadas pelos alunos. De acordo com o Censo do Ensino Superior, divulgado hoje pelo Ministério da Educação, há no Brasil pelo menos 114 mil vagas ociosas em universidades federais. Para estimular o preenchimento dessas vagas, o governo vai criar o SISU de vagas remanescentes. Para isso, o modo de repasse de verbas vai mudar. Não será mais de acordo com o número de vagas disponíveis, e sim de matrículas feitas. Ou seja, o Ministério da Educação diz que não vai gerar novos custos para o governo e mais alunos terão acesso às universidades federais. Em 2014, o Brasil teve 7.800.000 matrículas no ensino superior, 75% em instituições privadas. Qualquer estudante vai poder participar do SISU remanescente desde que tenha vaga disponível para o curso e o período em que está fazendo. Os critérios de avaliação são a nota do Enem, desempenho acadêmico do estudante na instituição em que está e a qualidade do curso. Como as universidades federais têm, em geral, os melhores cursos do Brasil, eu acho que vai ter uma ampla adesão e nós vamos trabalhar para não deixar nenhuma cadeira vazia na sala de aula. Como a cor dos alimentos pode ajudar na alimentação saudável e os efeitos da lama tóxica no mar 30 dias depois do rompimento da barragem de Mariana, você vai ver no Domingo Espetacular. Olá, tudo bem? Um duelo entre a natureza e a lama tóxica. Nossos repórteres mostram as consequências no mar do maior desastre ambiental do Brasil. A mancha de lama se espalha pelo oceano e atinge as praias. Você vai ver como estão as pessoas que viviam do turismo e da pesca aqui na região. O esforço para salvar um dos trechos mais belos e cheios de vida do nosso litoral. E o animal que se tornou o símbolo dessa luta. A explicação para as cores dos alimentos.
Saiba identificar pela cor o que cada um tem de melhor. E como montar o prato perfeito? Quantas cores ele precisa ter, hein? A emocionante história de um reencontro. Esse rapaz foi separado dos irmãos ainda criança e passou os últimos 15 anos em busca deles. Eu não tinha informação, ninguém sabia direito o que tinha acontecido. Só sabiam que a minha mãe tinha dado os 2 filhos. Agora está para realizar o sonho de reunir a família novamente. Você não pode perder o nosso encontro neste domingo. Depois da Hora do Faro. Até lá! Veja a seguir. FBI investiga o ataque em San Bernardino, na Califórnia, como ato terrorista. E ainda nessa edição, você vai conhecer o chefe brasileiro que está revolucionando a hora do almoço numa escola de crianças com autismo em Londres. O massacre na Califórnia. O FBI anunciou hoje que está investigando o tiroteio em San Bernardino como ato terrorista. Uma casa acima de qualquer suspeita. Berço de criança, brinquedos, quadro de família. Mas há alguns dias, o local onde viviam os atiradores que mataram 14 pessoas na última quarta-feira estava de outra forma, repleto de armas, munições e bombas caseiras. A polícia afirmou que Said Farouk e Tashfin Malik tentaram apagar impressões digitais e que celulares foram encontrados destruídos próximo à residência. Tudo será analisado. Segundo a investigação, Said teria contato com integrantes de pelo menos 2 organizações terroristas internacionais, a Al-Shabaab e Frente al-Nusra, ligada à Al-Qaeda. Já a paquistanesa Tashfin teria usado as redes sociais para jurar lealdade ao grupo Estado Islâmico e ao seu líder, Abu Bakr al-Baghdadi. Todas essas informações levaram o FBI a investigar o caso como ato terrorista, mas até o momento, nada indica que o casal fizesse parte de algum grupo específico. A dupla seria apenas simpatizante dos extremistas. O incêndio criminoso numa boate no Cairo, Egito, matou 16 pessoas. Esse vídeo mostra o momento em que bombeiros e voluntários tentavam apagar as chamas, mas a fumaça era muito forte. O gerente disse que impediu a entrada de um grupo no local e que logo depois eles voltaram e jogaram coquetéis Molotov na boate. Um dos suspeitos seria um funcionário que havia sido demitido. Pelo menos 5 pessoas ficaram feridas. Veja a seguir, o ex-presidente da CBF, José Maria Marim, paga parte da fiança e continua em prisão domiciliar. A despedida do artilheiro Luiz Fabiano do São Paulo. E o chefe de cozinha brasileiro que está revolucionando a merenda escolar para crianças com autismo em Londres. O ex-presidente da CBF, José Maria Marim, depositou parte da fiança que ainda deve à Justiça americana. José Maria Marim vai continuar em casa no apartamento que tem neste edifício de luxo em Manhattan. Ele pagou hoje à justiça $230 mil. O advogado de Marim pediu mais uma semana para pagar outra parte da fiança, títulos no valor de $2 milhões. Até o momento, o Cartola já depositou na justiça $1 milhão para aguardar o julgamento em prisão domiciliar. A investigação americana já acusou de corrupção e lavagem de dinheiro 41 cartolas de 20 países. Héctor Trujillo, juiz federal e dirigente da Federação de Futebol da Guatemala, foi preso hoje em um navio de cruzeiro que ancorou na Flórida. Ele aplicava a justiça de dia enquanto pedia propina, disse a ministra da Justiça americana, Loretta Lynn. No Equador, o Ministério Público congelou os bens do presidente da Federação de Futebol, Luiz Quiriboga. O país não tem tratado de extradição com os Estados Unidos, mas vai processar o Cartola em casa. A FIFA afastou por 90 dias os presidentes da CONCACAF e da CONMEBOL presos ontem. Os 3 últimos presidentes da CBF, Ricardo Teixeira, José Maria Marim e Marco Polo Del Nero, também são acusados de corrupção e lavagem de dinheiro. O FBI diz que Ricardo Teixeira recebeu $20 milhões em propina pelo contrato da Nike para o patrocínio da seleção brasileira.
E o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, confirmou que vai pedir nos próximos dias à Justiça Americana as provas que existem contra Marco Polo Del Nero e o ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira. A ideia é avaliar a possibilidade dos dirigentes serem investigados também aqui no Brasil. 2 jogadores do Inter foram condenados hoje por doping. O Tribunal de Justiça Desportiva suspendeu Wellington e Newton por 5 meses. Hoje foi dia de despedida no São Paulo. Um dos maiores artilheiros do clube se emocionou depois de quase uma década no comando do ataque do tricolor. Enquanto os jogadores se preparavam para enfrentar o Goiás, o que pode garantir vaga na Libertadores do ano que vem, Luiz Fabiano chegava para seu último dia no clube, onde entre idas e vindas passou 9 anos. O fabuloso foi um atacante que brigou pelo São Paulo, às vezes com um certo exagero. E apesar de algumas lesões graves, deixou uma marca no time do Morumbi. Luiz Fabiano é o 3º maior artilheiro da história do São Paulo. Balançou as redes adversárias 212 vezes. Por tudo isso, ao dar adeus, emocionou até o presidente do clube. Quando eu vejo funcionários do São Paulo chorando, eu estou profundamente emocionado. Sentimento que não foi suficiente para renovar o contrato. Antes da saída, um dia de homenagens. Um dos 3 caras mais 9, mais matador que eu vi na história desse clube. E mesmo sem confirmar para onde vai, Luiz Fabiano já pensa em voltar. Sempre que houver a possibilidade, eu estarei disponível para vestir esse manto sagrado. Em Londres, um chefe de cozinha aqui do Brasil está usando os alimentos para revolucionar o aprendizado numa escola para autistas. Na sala de aula, elas precisam de atenção e cuidados especiais. Essas crianças sofrem de autismo grave. São sensíveis ao barulho, têm dificuldade de concentração e fala. Por aqui, a hora de comer é um momento delicado. Era conturbado, com alunos sem fome e jogando os alimentos. Mas tudo mudou com o Lúcio. O chefe paranaense descobriu quais são os gostos de cada criança e, para estimular o apetite delas, ele chega até a queimar comida. Ele não vai querer nada que seja o assadinho, ele quer o torradinho. Ou fazem questão de repetir todos os dias um molho específico. Não tem problema, o Lúcio faz a vontade deles. Para diminuir aquela coisa de ansiedade das crianças, então você tem que aprender o que eles gostam. Então você tem que... É individual, cada um você faz uma coisa, e cada um você tem que prestar atenção. O Lúcio revolucionou a cozinha da escola, revela a coordenadora. Vai começar a hora do almoço, tá tudo preparadinho para as crianças autistas, que normalmente só comem aquilo que elas já conhecem. Mas o Lúcio sempre tenta introduzir algum alimento novo, deixa aqui no canto para ver a reação delas. Hoje, por exemplo, tem sabugo de milho. O problema é que o novo pode ser traumático para um autista. Então, por segurança, olha só, aqui embaixo do balcão, ele deixa já uma tigela com milho solto, que é a forma com que as crianças já estão acostumadas. O Lúcio coloca o sabugo no prato dos meninos. Alguns deles comem com vontade, outros ainda não estão prontos. Mas o Lúcio conseguiu o que parecia impossível: fazer com que os alunos tivessem uma dieta saudável. A comida é muito saborosa e eu gosto do Lúcio porque ele serve porções grandes, diz Nathan. Eu sou uma pessoa muito mais feliz hoje trabalhando aqui do que quando eu trabalhava em grandes cozinhas, grandes restaurantes. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Uma boa noite, um bom fim de semana. Fique agora com a Fazenda. Boa noite, um ótimo fim de semana para você.